Estamos em meio à nossa conferência online da família, concluindo nosso mês de maio, fechando esse mês da família em nossa igreja. Como nós havíamos anunciado anteriormente, nós estamos nesse mês refletindo sobre o tema Lares da Verdade, que também é o tema da nossa conferência online, e por isso nós temos tido a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Nós desejamos que essas mensagens que o pastor Alex, da Quinta Igreja Batista de Friburgo, está trazendo ao longo desse final de semana, sexta, sábado e domingo, possam abençoar a nossa igreja e todos aqueles que Deus permitir que essa mensagem alcance. E como fizemos na outra mensagem, antes a ela, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Ler a palavra de Deus, o Salmo 127. Depois dessa leitura, nós vamos orar e, por fim, participar e ouvir canções de adoração a Deus antes da transmissão da mensagem. Eu queria te convidar, então, você acompanhando da sua casa, ler o Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse conhecido Salmo 127 nos traz tantas lições, mas nesse momento, antes de nós orarmos, e para estimular a nossa oração, eu gostaria de dar destaque em especial a afirmação inicial de que nós precisamos ter Deus edificando nossas casas, edificando nossos lares. Do contrário, qualquer edificação será inútil. Eu quero convidar os irmãos, especialmente, a nós orarmos pelos nossos jovens. Nós temos um considerável número de jovens que estão recém-casados, outros vão casar ainda esse ano. Nós temos um número ainda maior de jovens planejando, orando, buscando ao Senhor, mesmo em meio às tentações e lutas próprias da idade, desse momento da vida. E nós vamos orar por eles, seu filho, seu neto, sobrinho, aqueles jovens da nossa igreja que nós tanto amamos e desejamos que Deus dê a eles a graça de ter um casamento que glorifica a Deus e que os abençoa. Gostaria então de te convidar a nós intercedermos em favor daquelas famílias que foram recém-formadas e daquelas que ainda se formarão, para que o Senhor possa, de fato, edificar esses lares. Que Deus possa usar a palavra dele para que esses jovens que estão iniciando essa nova etapa, ou que em breve iniciarão, possam começar desde o início, desde o comecinho, edificando segundo a vontade de Deus. Vamos orar por esses lares recém-começados e aqueles que começarão, para que Deus então possa ser o construtor, o edificador dessas casas. Nosso Deus bendito, Pai amado, Pai, em Tua presença nos encontramos por meio de Jesus Cristo. É por Ele que nos achegamos a Ti, ó Pai, confiados nos méritos dEle. Senhor, nesse momento nós pedimos em favor de nossas famílias, como temos pedido ao longo de todo o mês de maio, agora em especial nesse último final de semana, orando, ó Pai, pedindo ao Senhor que edifique nossas casas, que fortaleça nossos lares por meio da Tua palavra, que é a verdade. Senhor, mas especificamente, queremos interceder em favor dos jovens, começando por aqueles, ó Pai, que iniciaram recentemente a vida de casado. Ó Pai, muitas vezes, por nossa negligência, nós não nos preparamos adequadamente para o início dessa nova etapa da vida, que é o casamento. Ó Pai, o casamento, então, que é uma bênção, muitas vezes se torna um desafio para tantos jovens casais. Eu lhe peço que o Senhor dê a eles direção, que o Senhor os ajude, ó Pai, a edificar seus lares na Sua palavra. Ó Pai, que cada rapaz, cada moça, cada homem e mulher que está iniciando a vida de casado possa se apegar ao Senhor, para que juntos se aproximem de Ti e então vivam a Tua vontade. Traz alegria, ó Pai, satisfação no casamento, porque esses irmãos devem experimentar alegria e satisfação no Senhor. Ó Pai, nós pedimos por aqueles que estão por começar ainda esse ano, e desejam e têm orado por isso mesmo, talvez até sem saber com quem vão se casar, mas desejam começar essa etapa da vida, tem pensado sobre isso. Ó Pai, nós pedimos que a Tua graça seja sobre cada um deles, ó Pai. Pai, para que não tomem decisões pautadas simplesmente nos impulsos
da vontade, para que não tomem caminhos, ó Pai, conduzidos pelas pressões da sociedade que nos cerca, um mundo, ó Pai, que está tão distante da Tua vontade para o casamento, Pai, mas pelo contrário, que os jovens do Teu povo possam buscar no Senhor a sabedoria e possam se apoiar em Ti, e ao se aproximar do Senhor, então, eles encontrem para a pessoa com quem devem casar-se, para que tenham famílias que tragam sim alegria e satisfação, mas acima de tudo e como base para essa alegria, famílias que buscam viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Ó Pai, que essa verdade que a Tua palavra nos ensina, de que nos é inútil edificar sem o Senhor, possa nos levar a desejar sempre ter o Senhor como edificador de nossas casas, de nossos lares. Ó Pai, tudo isso nós pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus possa nos abençoar com a palavra dele, de maneira que nós sejamos encorajados por ela. Vamos louvar o Senhor e ouvir a sua palavra. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, eis um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos
Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. E aí, meus amados e minhas amadas, irmãos aí da Igreja Batista Betel de Mesquita, pastor Fábio, ainda te conhecerei, se Deus permitir, pessoalmente nessa terra, senão você vai ter que me engolir no céu, hein? Eita, olha que eu tô gordinho, tá ruim de engolir, hein? Essa quarentena tá fazendo a bochecha ficar maior. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero continuar com vocês a nossa reflexão bíblica a respeito do lugar da palavra de Deus na edificação da família. E eu gostaria de orar com vocês mais uma vez, depois de termos feito a nossa primeira parte com uma reflexão a respeito do lugar dessa palavra por meio do que Paulo entendeu lá em Efésios capítulo 5, sobre ser, em especial, o casamento, que é a base mais primeva de toda a família, uma ilustração do grande mistério que, na verdade, constitui a realidade. Nós somos apenas ilustrações. Somos um meio pelo qual Deus destinou a humanidade a observar um fim, um objetivo final, que é a glória de Cristo na igreja. Por isso que grande é esse mistério, referindo-se Paulo a Cristo e à igreja, por meio do que se deve viver no casamento. E hoje eu quero pensar com vocês em algumas questões, nessa outra preleção aqui, nessa outra pregação da palavra, que são tão pertinentes quanto para a vida da família edificada pela palavra de Deus. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estar com esses irmãos e essas irmãs, essas pessoas que, quem sabe, convidados de irmãos da Igreja Batista de Betel de Mesquita, que o Senhor possa abençoar a cada um, quem sabe até chegará a outros tantos que nada tem a ver com esse mês da família dessa igreja. Peço ao Senhor por suas vidas, peço ao Senhor, ó Deus, por cada um dos corações e ouvidos, que o Teu Santo Espírito prepare a cada um como terra fértil, para que recebam a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O lugar da palavra de Deus na edificação da família. Uma vez eu estava ouvindo um pregador, e eu tenho certeza da boa intenção dele. Mas eu fiquei um pouco preocupado. Uma igreja histórica, aparentemente muito tradicional, não no sentido litúrgico apenas, sim, não era, mas no sentido de ter uma tradição onde ela estava. Aparentava ser uma igreja que tinha uma história respeitável onde ela estava. No entanto, eu ouvi um pregador que, de forma muito acadêmica, eloquente, uma oratória muito bem preparada, um vernáculo muito bem desenvolvido, né? Uma verbalização muito culta do que queria dizer, nada parecido com o que eu faço, porque eu não tenho capacidade de fazer só por isso, preciso estudar bastante. Mas aquele irmão falava sobre a beleza do Evangelho. E aí ele começou a falar sobre a beleza do Evangelho.
E ele dizia que o evangelho é bonito, o evangelho é maravilhoso, o evangelho é estupendo, o evangelho é magnífico, o evangelho é majestoso, o evangelho é muito gostoso, o evangelho é tudo, o evangelho é grandioso, o evangelho é universal, o evangelho é maior do que tudo. E depois de cerca de 20, 22 minutos que ele falava sobre isso, ele não dizia o que era o evangelho. Por que o evangelho é tudo isso? O que é esse tal evangelho que é tão lindo para o senhor assim, pregador? E eu quero usar essa minha triste experiência para falar de uma preocupação que eu tenho muito grande. Nós muitas vezes falamos da palavra de Deus na vida da igreja, nesse momento, na família, que constitui as nossas igrejas. Mas nós não falamos a palavra de Deus. Entenderam a diferença? Nós falamos da palavra de Deus. Nós descrevemos a palavra, nós elogiamos a palavra, nós adoramos ao Deus da palavra, só que nós não falamos a palavra. Então, se nós pegamos 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, verso 16, quando Paulo fala para aquele jovem pastor que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é verdade, está lá, é um texto escrito. Está escrito no Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Está escrito no Salmo 19 que a palavra do Senhor, ela restaura a alma, ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simples, ela restaura, alegra o coração, agora sim me lembrando. Não nessa ordem, tem que conferir lá. Sim. A palavra de Deus é tudo isso, verdade. Mas que palavra é essa? A palavra, por vezes, fala de si mesma, como nesses versos que eu citei. Mas o que é esse a si mesmo a que ela se refere? Qual é o conteúdo que se torna a edificação da família? O que constitui a palavra que edifica a família? Isso tem feito falta. Entenderam a diferença? Uma coisa é só eu falar da medicina, outra coisa é só eu apresentar vários medicamentos, tratamentos médicos, para que pessoas enfermas possam ser curadas. É uma bênção pensar na medicina. Mas eu preciso de uma receita, eu preciso de um dado medicamento com uma posologia, com uma dose, com um tipo de ingestão que me faça, ao trazê-lo para dentro do meu corpo, mudança. Ouvir sobre medicina não cura ninguém. E talvez a gente vai entender aqui o quanto que a gente pode entender o porquê, melhor dizendo, a igreja está tão muitas vezes referindo-se ao livro sagrado, mas tão pouco transformado pela palavra, pelo texto que está nesse livro. Nós enaltecemos a Bíblia em nossos cultos, falamos e cantamos sobre o Deus da palavra, mas pouco entendemos da aplicabilidade prática dessa palavra em nossas vidas. Tiago escreveu que não devemos apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra. João disse que não adianta a gente amar de palavras, mas tem que haver ações em nossa vida. Jesus Cristo vai dizer que não basta apenas ouvir, mas guardar a sua palavra para que sejamos como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, como insensato, como um não prudente. E o guardar não tem a ver com decorar e guardá-la dentro do coração, mas de torná-la prática na vida, efetiva no viver diário. Se os irmãos estão me entendendo, eu quero pensar com vocês um pouco na carta de Paulo a Tito, um pastor. Uma cartinha pequena, de apenas 3 capítulos, e eu quero pensar com vocês um pouco agora, não no lugar da palavra, de forma mais subjetiva e fundamental. Como um fundamento de uma casa. Você não mora no alicerce, você mora acima dele.
Como Paulo, que lá em Coríntios capítulo 3, na primeira carta, disse que ninguém podia lançar um outro alicerce, senão aquele que já estava posto por ele mesmo, que era Jesus. Mas havia uma edificação para se fazer acima disso. E é aqui que a gente habita. A base é Jesus Cristo sempre, a palavra dele. Mas o que essa palavra constrói? Por que somos edifício de Deus, lavoura de Deus? Como Paulo vai usar lá em Coríntios. Eu quero pensar um pouco sobre isso com vocês, com base em um texto que me chama muito a atenção. Está no capítulo 2 da carta. No capítulo 1, Paulo dá uma atenção especial, não só ao seu cumprimento, mas também ao direcionamento de Tito para pôr as coisas em ordem ali em Creta. E ele vai contrapor o caráter de um pastor digno de ser assim observado como chamado, inclusive mediante a sua vivência familiar, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, que tenha seus filhos sob sujeição, né? Isso aqui a gente vendo junto com o texto de Timóteo, na primeira carta, capítulo 3. E ele então vai contrapor esse homem com o homem perdido, aquele que não vive de acordo com a vontade de Deus. Há muitos insubordinados, começa a narrar o verso 10 do capítulo 1. E aí então Paulo vai dizer o para que ele quer uma liderança saudável na igreja. Então aqui agora eu não passo mais a falar da palavra, mas eu passo a falar a palavra de Deus aos irmãos. Desculpem aí o som das motos com cano esportivo. Eu tinha uma raiva dessas motos e eu achava que esses rapazes só queriam aparecer com barulho. Só um parêntese rápido aqui. E eu te pedi perdão a Deus pela minha raiva desmedida, que de fato muitas vezes nos atrapalha. Só que eu, ouvindo alguns motociclistas de nossa igreja, eles me explicaram que o cano esportivo não só tem a ver com o desempenho da moto e o barulho esportivo, mas também é uma forma de cuidar da vida desses meninos, desses homens e algumas mulheres também que se aventuram, porque o barulho antecede a chegada da moto. E muitos são avisados de que não devem fazer uma conversão de pista justamente por causa do barulho, né? E isso salva muitos deles. Não sabia. Pelo menos no caso desses que eu ouvi, era esse o principal motivo, né? Mas eu acho que tem uma molecada que gosta mesmo de fazer a 150 parecer uma Hornet. Mas vamos lá, fechando parênteses da cultura inútil aqui. Vamos passar ao texto. Quando Paulo fala então para Tito a respeito do que ele deveria ensinar na igreja, escolher a liderança, Paulo começa então a falar o que a palavra de Deus deve fazer na vida das pessoas. Então, a palavra faz diferença em nosso viver. Meus irmãos, se vocês olharem para as nossas igrejas hoje, e eu espero não ofender ninguém, pastor Fábio, misericórdia, misericórdia mesmo se isso acontecer. Não é a intenção, mas confrontar eu quero. Faço questão. Tomara, Deus, que vocês queiram ver a outra mensagem. Essa é a segunda de 3. A primeira foi num panorama de Efésios, essa vai ser no texto de Tito capítulo 2, e nós teremos a outra mensagem ainda. Mas, certamente, a palavra de Deus sempre é uma confrontação para a gente. E eu espero, em amor, que a palavra de Deus fale o coração da gente. Pois bem, vamos lá. Segura aí. O que nós temos de pessoas nas nossas igrejas, em especial mais velhas, que se tornaram caricaturas de crentes, que falam muito da palavra, mas que têm vivido tão pouco a palavra, não cabe num gibi. Será que Deus trata diferente de gente mais velha só porque é mais velha? E Moisés, com cerca de 120 anos de idade, não podendo entrar na Terra Prometida porque tinha pecado contra o Senhor na ida durante a caminhada do povo do Egito para a Terra Prometida. Hein? Como é que a gente fica? Será que Deus trata diferente? Dá uma massageada no ego? Tirando as questões de problemas neurológicos, mais pertinentes e peculiares a essa faixa etária daqueles mais idosos, biblicamente, idosos na Bíblia, na velhice, darão frutos.
Porque espera no Senhor não é como o jovem que se cansa e afadiga, mas renova suas forças. O salmista, no Salmo 71, o Salmo do Velhinho, ele vai pedir ao Senhor que não tire dele a sua mão antes que ele conte à atual geração a força do Senhor e na futura o seu poder. Verso 18. Ele tinha anseios. Caleb, com 85 anos de idade, estava ali firme e forte, buscando o Senhor na sua vida. Será que velhice, maturidade quanto à cronologia dos dias, idade avançada justifica uma vida caricata, em que a gente vê gente com quem a gente não pode falar abertamente, não pode esperar atitudes de serviço, de humildade, porque ficou mais velha? Gente que geralmente conhece muito bem a palavra. Por favor, meus irmãos, eu amo faixa etária de idosos. Aliás, quando eu estava aqui em nossa igreja, um ano de ministério aqui nessa igreja, eu fui empossado dia 28 de abril de 2007, cerca de quase um ano depois, eu acho que meados de fevereiro ou março do ano de 2008, quando eu estava prestes a fazer um ano nessa igreja, uma senhora bem idosa me chamou, para curiosidade dos irmãos. Essa senhora, ela participou do parto da minha mãe quando eu nasci. Olha só. E é minha ovelha hoje, até hoje. E aí, veja que mulher de fé, né? Depois de 13 anos aguentar um rapaz desse não é mole não, hein? E aí ela chegou para mim e falou assim: Pastor Alex, eu que tenho uma reclamação a fazer com o senhor. Eu, minha irmã, o que houve? O que eu fiz aí? Ela, olha, tenho gostado do seu ministério, pastor, tem sido uma pessoa dedicada e tal, mas eu tenho uma reclamação a fazer. Eu disse: pois não, minha irmã, por favor, fique à vontade. Aí ela: o senhor é pastor de velho. O senhor não pastoreia jovem, adolescente, o senhor pastoreia velho. Está sempre preocupado com a gente. O senhor tem que se preocupar com gente da sua idade. Eu tinha 27 anos na época. O senhor tem que se preocupar mais com essas rapaziadas. Eu olhei para ela e eu me senti muito satisfeito. Eu disse: minha irmã, embora eu tenha que observar nisso, eu estou falhando com a faixa etária de gente mais nova, eu fico feliz demais, no meu primeiro ano de ministério quase se completando, de ver uma idosa reclamando que eu tenho cuidado demais de idosos. Eu com 27 anos, um jovem. Ou seja, o natural seria que, infelizmente, como acontece muito, a nossa igreja fosse um lugar apenas para quem consegue fazer coisa que jovem faz. Mas quando a senhora me fala isso, eu percebo que eu não estou pastoreando por causa da minha faixa etária. Mas eu vou observar. Obrigado. Então eu conto essa história aqui apenas para dizer para os irmãos que eu não tenho nada contra idoso, não. Pelo contrário. Eu acho que eu já nasci velho. Eu só conheço cântico velho, só conheço cantor cristão, harpa cristão, vim da Assembleia de Deus, né? Meu pai é pastor assembleano. Então eu sou uma pessoa que conhece bastante coisa antiga. Você começar a botar para mim essas músicas novas aí, Projeto Sola, esses negócios de cântico novo aí, para mim é complicado. Eu só conheço música velha. Tipo, Aclame ao Senhor, né? Eu só confio no Senhor. Se eu for cantar aqui para os irmãos com meu violãozinho velho ali, que tá faltando a cordinha a mim, não vai sair muita coisa desses últimos 5, 6 anos pra frente, não tem nada. Só pra trás. Muito mal quebrantado. Olhe lá. Meu ponto aqui não é com idade avançada. Meu ponto aqui é que é indiscutível que grande parte de nosso público de adultos barra idosos, tanto entre homens e mulheres, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, mas tem tido uma vida complicada em relação a serem exemplo para os mais novos. Não quero generalizar, há muita gente séria e boa nesse meio, mas infelizmente a gente tem muita dificuldade de lidar com pessoas que depois de um bom tempo dentro de igreja sabem versos de cor aos montes. Cantor cristão, harpa cristã, cânticos cristãos aos montes, tudo decorado. Ritos de igreja, formas de governo, assembleia, ata, coral, grupo de louvor, união de mulheres, união de homens, tem todo aquele evangeliquez, uma linguagem toda de evangélico para evangélico, mas quando tem um probleminha com o irmãozinho, a gente pega um adolescente e bota no gancho e a gente espera que ele se humilhe e de boa aceite. Mas diz para mim, pastores, líderes aqui presentes, ouvindo essa palavra, é fácil fazer isso com o idoso?
É fácil fazer isso com uma idosa? Com um adulto? Alguém que já seja pai de adolescentes ou jovens, caminhando aí para se tornar um sogro, uma sogra? Não é fácil, não. Na maior parte dos casos, não digo todos, por favor, irmãos, não estou generalizando. Eu estou com 40, fiz agora em abril, dia 14. Na quarentena, eu fiquei com 40 anos. Estou quarentenado mesmo agora. Mas não tem sido fácil, não. E por que isso está acontecendo? Está faltando a palavra na edificação das famílias. Escrevendo a Tito, Paulo vai fazer uma exortação, um encorajamento para aquele jovem pastor também, como Timóteo, que é muito inesperado. Nós encontramos muitas pessoas ensinando aos mais novos a irem à igreja, à sede, ao prédio da igreja, o que Deus deu uma baita lição na gente agora, porque Deus não precisa de prédio nenhum para que a igreja seja igreja. Estamos seguros, tirados dessa vivência de templo durante muito tempo, para que a gente possa, quem sabe, aprender essa lição. Malaquias 3:10, a gente decorou bem, né? Mas Malaquias 1:10, Deus está almejando que alguém feche a porta do templo e não deixe ninguém mais entrar. Porque havia pecado no dia a dia do povo, conquanto o povo gostasse de cultuar. Só para manter a rima. Que coisa, hein? E aí a gente encontra muita gente educando o filho no caminho do Senhor. O que é o caminho do Senhor? Cantar na igreja, tocar na igreja, fazer alguma coisa no prédio da igreja, aprender a redigir ata, a trabalhar na cantina, a fazer uma reunião de oração, devocional. Tudo isso tem seu valor, por favor. Tudo isso tem seu valor. Sou pastor de igreja local. Amo igreja local. No entanto, o valor dessas coisas não é nem maior, nem é o prioritário. Não segundo as Escrituras. O que a palavra de Deus diz é o seguinte. Quando Paulo termina de falar sobre pastores para a igreja e aqueles homens maus que estavam tentando desfazer a igreja, capítulo 2 de Tito, Paulo escreve assim: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina, não seja como esses homens. E o que é a sã doutrina? Interessante que Paulo agora não faz um compêndio de crenças, mas olha o que ele vai falar. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Não tenho tempo para adentrar a todos os termos que esse verso 2 do capítulo 2 de Tito nos fala aqui sobre os homens. O meu ponto aqui é demonstrar que Paulo está instando a Tito a que encoraje os homens, a que ele se refere aos homens, já que no verso 3 ele fala às mulheres mais velhas. Então ele vai se referir ao público feminino no verso 3. Aqui Paulo então não fala de forma genérica, ele se refere ao público masculino da igreja. Ele diz que esses homens mais velhos devem ser pessoas equilibradas, respeitáveis, sóbrias, pessoas sadias na fé, no amor e na constância. Meus amados, é interessante observar que aqui Paulo não ensina esses homens a recitar versos, a cantar, a pregar, a dar aula. A primeira exortação de Paulo a Tito é que a igreja edificada na palavra tenha homens mais velhos que sejam exemplares no seu viver. No verso 3, ele diz o seguinte: as mulheres mais velhas, de igual modo, vejam que interessante, porque esse de igual modo, ou então semelhantemente, algumas versões, está demonstrando que aquilo que se espera dos homens também se espere das mulheres. Que sejam exemplo. Olha lá, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para quê? Está implícito que se as mulheres devem se comportar igual aos homens, então, assim como as mulheres agora no verso 4 têm um objetivo desse exemplo, provavelmente Paulo tivesse em mente, ainda que de forma implícita, que aqueles homens mais velhos também fossem. O quê? Olha o verso 4. Para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos.
Vejam que Paulo vai usar o mesmo termo no verso 5 para essas mulheres mais novas, que aprenderiam por meio das mulheres mais velhas, aquilo que ele quis também dos homens mais velhos. Verso 5, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Epa! Há dois ministérios aqui que a palavra de Deus requer de nós. E a palavra diz isso. Eu não vou falar dessa palavra. Eu direi essa palavra. Vejam bem essa diferença. Agora eu não falo mais do seu apreço de olhar como na palavra que nós tivemos anteriormente, de olhar para o efeito de Deus que traz a palavra encarnada em Cristo e muda a nossa vida na essência. Agora a palavra revelada pelo Espírito ao apóstolo que escreve texto inspirado pelo Espírito, texto inerrante, aplicando essa palavra à vida prática e diária da gente, o que também é contemplado em Efésios, lá nos capítulos 4, 5 e 6, mas agora adentrando a um texto da palavra, eu quero mostrar para vocês o que nos diz a palavra de Deus para o viver da gente. Diz que homens mais velhos e mulheres mais velhas devem viver uma vida que seja exemplar no dia a dia, que começa na família. Vejamos que se Paulo de fato quer para as mulheres mais velhas o que disse para os homens, e ele parece não dar a propositura aos homens, mas deu às mulheres, que de igual modo receberam instrução, então aqui por implicação, eu entendo que ele tinha em mente que homens fossem modelo para mais novos, homens mais novos e mulheres mais velhas fossem modelo para mulheres mais velhas. E aí eu falo aqui de dois ministérios. Primeiro, o de homens mais velhos na igreja, como homens de família. Vejam, olha a minha frase, ela foi dita de propósito. Homens mais velhos de igreja, que sejam modelos de homens da igreja na família. Igreja não é o culto de domingo. Inclui, e é importantíssimo, não deixemos de congregar como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. No entanto, não é o centro da fé. Faz parte. É indispensável. Mas o que se recebe, a palavra recebida, é vivida no dia a dia. Não faz sentido. Essa é uma das maiores denúncias dos profetas do Antigo Testamento às nações, a nação de Israel, e depois ao reino de Judá, que é o remanescente que fica no período posterior à derrocada do Império do Norte lá para a Síria e a sua destruição com as 10 tribos. Agora Deus se refere a Judá mais especificamente em muitos textos, demonstrando que uma das denúncias mais evidentes e reincidentes de todos os profetas quase é que o povo gostava de ritual, gostava do templo, gostava de sacrifício, gostava de fazer coisas no prédio religioso, mas não faziam da sua vida um prédio para Deus morar. Isso é muito angustiante nesse tempo. Estamos vivendo uma pandemia que tem nos obrigado ao isolamento, quer ele seja legítimo ou não, quer seja fruto de questões políticas ou não, não quero entrar nesse mérito aqui. O meu ponto é que nós estamos isolados em grande medida nesse país, e a gente nunca viveu isso nessa geração, pelo menos esses últimos anos, essas últimas décadas, esse último século e o anterior, não se viveu algo dessa monta no mundo todo. E aí a gente é obrigado a ficar em casa. O que aconteceu? Violência doméstica, índices de pedofilia, de agressão de vulneráveis, de pornografia aumentaram drasticamente, porque pessoas estão ficando mais em casa. Nós somos muito bons de fazer coisas fora, mas não conseguimos viver dentro de casa há muito tempo. A gente se pega, a gente se atraca, porque a gente tem algum problema para resolver. E a igreja deve ser o primeiro grande canal de transformação para esse mundo perdido. Meus amados e minhas amadas, aqui com humildade, como um pecador que tem telhado de vidro e vidro muito fino, a gente precisa envelhecer como bons exemplos. Lembro-me de um senhor, regente de coral, que trabalhou em muitas igrejas, aí na Baixada Fluminense, perto de vocês aí. E esse senhor, já no alto dos seus 90 anos de idade, eu o conheci com essa idade,
ele vai me dizer assim: ah, pastor, quem dera eu pudesse servir mais ao Senhor. Mas eu fico feliz porque tem uma geração nova que está fazendo o que eu fazia. E eu disse para aquele senhor: quem disse que o seu serviço acabou? Irmãos, eu confesso que eu fiquei até mal. Eu fiquei triste naquele dia. Porque só tinha uma pessoa que ia à igreja e à casa daquele senhor, junto com a sua senhora ali, a sua esposa já idosa. Esse senhor já faleceu, inclusive. Só tinha uma pessoa que ia à sua casa uma vez por mês. Ia lá para orar com ele, pegar o dízimo e levar para a igreja. Por um lado, obviamente, era bonito ver a cena de alguém lá para orar. Mas o que ficava para a família dele, inclusive, que já tinha nojo de igreja, porque viu aquele homem dar a vida toda para a igreja enquanto teve saúde. Quando ele teve um derrame, ficou doente, ficou acamado, a igreja acabou na vida dele, porque a igreja só servia para quem tivesse saúde para fazer coisa no prédio. Esse homem tinha viajado para as terras bíblicas, fez inclusive regência de coral no Monte Sinai. E viu coisas maravilhosas. E ele, cada vez que eu ia lá visitá-lo, daqui de Friburgo, lá para onde ele morava, ele dizia cada coisa que me ajudava tanto a crescer. Na velhice darão frutos. Homens mais velhos que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra de Deus edifica a igreja por meio de edificar famílias fortes, de tal maneira que os seus homens mais velhos se tornam modelos para os mais novos, não caricaturas. Exemplos de pessoas equilibradas, de pessoas respeitáveis, de pessoas sóbrias. Quantas vezes nos faltam essas qualidades, queridos homens mais velhos? E nossos filhos, adolescentes, jovens, riem de nós na nossa ausência. Só não fazem na presença porque tem medo de uma repreensão meio descabida. Mas eles fazem memes, caricaturas, brincadeiras com a gente por trás. Porque a gente só tem esquisitices gospels para demonstrar. Trejeitos evangelicados e não Bíblia, palavra de Deus. Quando a gente está chateado com alguma coisa que na igreja foi feita diferente do que a gente estava acostumado a gostar, pronto. Eu não participo de nada. Quando a igreja passa por uma crise de liderança, somos muitas vezes os primeiros a deixar de frequentar as reuniões deliberativas de liderança. A molecada está lá trabalhando, fazendo o que pode, está super ativa e a gente está se distanciando. Lembro-me de uma vez estar numa igreja com uma crise muito grande de sucessão pastoral. Eu fazia parte da comissão de sucessão. E aí então, um grande amigo que eu citei no meu outro sermão, inclusive no outro estudo, a gente estava reunido com um grupo de pessoas. E aí um grupo de irmãos mais velhos começaram a reclamar de muita coisa que estava acontecendo na igreja naquele período de sucessão. E nós ouvimos, eu fazia parte da liderança, eu era muito mais jovem do que eu sou hoje. Quem disse que eu não sou jovem hoje, né? Acho que eu estou meio iludido. E aí, a barba ficando branquinha, ó. Eita, só já era. E aí, aquele irmão olhou com muito respeito aqueles senhores e falou assim: meus irmãos, eu concordo com todas as críticas que vocês estão fazendo. Eu só preciso de vocês num sentido. Quero que vocês me respondam. Onde estão vocês para fazerem a diferença no dia a dia da igreja? Vocês só falam nesses momentos. Quando a gente precisa de ajuda para trabalhar. A gente precisa de visitação, de gente para orar, para tomar a frente das coisas. Vocês não estão. E aqueles irmãos baixaram a cabeça e ficaram envergonhados. Lembro-me de um irmão que ficou muito chateado. Eu acho que só tem isso aqui em Friburgo. Aí Mesquita não deve ter, pastor Fábio. Certamente não tem. Mas ele ficou muito chateado. Muito chateado. Por quê? Porque no envelope de dízimo dele, a tesoureira lançou 2 dízimos num mês só. E por que fez isso? Porque ele deu o dízimo depois que ela fechou o relatório no mês e ele antecipou um dízimo no mesmo mês anterior. Aquele mês ficou com 2. E como o registro contábil tem esse tipo de coisa, e ela já tinha fechado o relatório anterior, não fazia sentido ela ter que refazer tudo, mandar para a contabilidade e tal.
Aí ficou vazio lá com 2 no mês seguinte. Aquele irmão ficou muito bravo. Ficou de cara feia, parou de falar com o tesoureiro da igreja. Era um diácono. Eu fui falar com o irmão, o que está acontecendo, irmão? A esposa dele, uma senhora, dizia, pastor, ele está chateado porque lançaram 2 dízimos no mês só e ficou vazio. Tudo bem, o zelo por poder mostrar que contribui mensalmente é até bonito. Mas é uma questão de contabilidade de só menos importância. E mesmo que fosse até uma coisa séria, mas levar o irmão a ficar de bico. E era um bicão mesmo, hein? Tucano, né? Não era um PSDBista não, mas era um tucano. E olha, a situação foi complicada. Para poder ver, foi difícil. Meus amados homens, a palavra de Deus edifica a igreja, edificando famílias que no dia a dia possam ter homens mais velhos que sejam modelo para os mais novos. E o Senhor tem para vocês, queridos homens, a esperança, o comissionamento, a revigoração, toda essa capacitação do Espírito para que no dia a dia, você pode não saber cantar, tocar, reger, mas a sua vida em casa, o seu viver diário, como você reage a um acidente, como você reage a uma malcriação de um filho, como você reage a uma contrariedade com a sua esposa, a ofensa de um irmão, como você reage à vida, isso está sendo visto. E Deus usa isso para trabalhar a vida de pessoas mais novas. Você já viu na igreja? Pastor Fábio tem certamente pessoas aí que são assim. Eu as tenho aqui, eu louvo a Deus por elas. Pessoas mais velhas que eu, que estou com 40 anos ainda, um super jovem ainda. Oh, meu Deus do céu, que o Senhor... minhas entradas não deixam mais mentir, né? Pois é. Tem aqueles idosos na igreja que você olha e fala assim, quero envelhecer igual essa pessoa aí. Nossa, meu Deus. Que coisa linda. Que maravilha. Que coisa fantástica. Que bênção de Deus, uma pessoa que é flexível, que é maleável, é barro na mão do oleiro, sabe? Não dita a Deus a forma que quer ter, mas se coloca à disposição para o reino. E em casa é um homem que é aquele cara que, se necessário, vai tacar prego na parede, não, né? Vai pendurar uma coisa na parede, ele vai trabalhar lá para ajudar a virar um concreto, se tiver saúde para isso, obviamente, se não tiver, compreensível. Mas é o cara que, se necessário, vai pegar na cozinha para ajudar a esposa, vai pegar para arrumar a cama, vai trocar a fralda de um filho. É aquele irmão que ajuda a empurrar o carro, a virar o concreto, mas também é aquele irmão que, para visitação, para aconselhamento, para ajudar um enfermo, para aconselhar um jovem em crise no seu casamento, ele está à disposição. Ele é alguém que abençoa com a sua vida, ele é alguém que é como Paulo, que se faz de fraco para ganhar fraco, de forte para ganhar forte, de judeu para ganhar judeu, de gentil para ganhar gentil, lá na 1 Coríntios capítulo 9. Que bênção esses irmãos! Aí quando esse irmão fala assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você fala assim, pois não, eu só bato continência. Pois não, diga. A gente não pode ser como aqueles que quando chegam pra gente e falam o que querem dizer, a gente fala assim, ai, misericórdia, ela vem bomba. E tem muitos. Está faltando a palavra de Deus. A segunda questão aqui desse texto não se refere aos homens, mas às mulheres. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, veja, fala no viver. No dia a dia, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem. Para quê? Para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e aos filhos. Veja que a influência para Paulo dessas pessoas é em casa. Começa em casa. Qual é a prova disso? Pastor, os homens é na rua, porque nem fala de casa, só fala de casa para as mulheres. Será? Pergunta aos irmãos. O que está no capítulo 1 mesmo sobre pastores? Verso 6. Alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado para homens, equilibrado para as mulheres. Tudo que Deus quer para os pastores é para que eles sejam um modelo para aqueles que vão imitá-los. Lá em Hebreus 13, verso 7, é nos dito que a gente deve olhar
para aqueles que nos deram a palavra de Deus. Você já viu isso lá? Olha só, Hebreus capítulo 13, lá no último capítulo da cartinha do autor desconhecido, diz assim: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, lá no primeiro verso do capítulo. Tudo que Deus dá através de pastores é para que seja imitado por nós em casa. Por isso que pastores são coletados pela igreja como aqueles que foram chamados para mostrar seu ministério primeiro em casa. E é por isso que aqui Paulo vai dizer, queridas irmãs, que vocês devem fazer diferença em casa. Em especial vocês que já estão passos à frente de outras que vêm atrás. Eu fui conversar uma vez com um adolescente no meu gabinete, e infelizmente isso acontece com a maioria deles. Até hoje aqui. Espero que não seja assim ainda. Mas é uma realidade. E aí eu dizia para aquele adolescente assim, ele estava querendo namorar, né? E eu falei assim, escuta, você gosta muito do seu pai? Ele disse, amo meu pai. Tá. Sua mãe? Nossa, super minha amiga, amo demais. Ok. E você quer namorar? Ele, quero. A menina é crente e tal. Aham. E seu pai e sua mãe são modelo de casados para você? Ou seja, se você se casasse hoje, você queria ter exatamente a vida que seu pai e sua mãe têm? Ele, Deus me livre, pastor. Não. Aí não. Meu pai faz muito mal para minha mãe. E minha mãe faz mal para meu pai também. Isso não toma na cara nada. Gente que era da igreja antes de eu nascer. Isso acontece com a maioria de nossos jovens e adolescentes. A palavra de Deus aqui é nos dada para que mulheres, queridas irmãs em Cristo, para que vocês sejam modelo para as mulheres mais novas, para que elas possam ter uma esperança de que vale a pena envelhecer diante do Senhor, que a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, que alegra o coração, restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria, ela faz diferença para todas as fases da vida. De forma que a gente, como aquele velhinho do Salmo 71, vai dizer, ah, Senhor, como eu quero dizer para essa geração e para a futura, a tua força e o teu poder. A gente precisa viver essa graça do Senhor em nossas vidas, e isso é fruto da palavra de Deus. Não tem a ver com o prédio, em primeiro lugar, das nossas igrejas. Envolve o que a gente faz no prédio, mas é muito mais do que ele. Uma semana tem 168 horas, das quais a gente passa no máximo 8 ou 10 horas dentro de um prédio de igreja. Outras 160 e aproximadamente a gente passa fora de lá. E o que fica do cristianismo que a gente pega da palavra que a gente recebe lá, fora daquele lugar, no dia a dia da gente, irmãos e irmãs? Isso é nosso. Deus quer que as pessoas conheçam o seu poder através de nós. Isso é seu, irmã. Você que é mamãe, você que é vovó, quem disse que tua voz ficou mais grave, mais rouca? Quem disse que teu câncer, que de repente uma sequela no corpo, uma mutilação, quem sabe perdeu um membro do corpo, quem sabe uma dificuldade que te levou a não conseguir fazer coisas no prédio da igreja, você só consegue frequentar cultos, mal dar uma palavra numa IBD e tal. E a sua vida diária? Quantas meninas mais novas estão almejando uma vida de casadas, de mamães, de pessoas que influenciam o mundo com uma maternidade, com um matrimônio lindo por causa da sua vida? Isso não foi tirado de você, não. Isso não foi tirado das senhoras e dos senhores que me ouvem aqui. E vocês mais jovens deveriam orar e clamar ao Senhor por um avivamento desses mais idosos, para que vocês possam ver essa glória que está em jogo e está perdida. Que precisa ser fruto de um avivamento, de um rejuvenescimento, de uma restauração em nosso meio, porque é lindo demais. Quanto mais madura fica a relação entre Cristo e a igreja, mais bela ela é, mais o céu fica próximo pra gente. Assim deve ser a vida da família. E para que Paulo fala que homens e mulheres devem ser assim? Vejam que o tema de nossa semana final do mês da família remete à expressão. Paulo diz assim, verso 5, a serem equilibradas, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido. Para quê?
para que não se fale mal da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero finalizar essa reflexão de agora dizendo o seguinte: o grande problema do mundo é acreditar nesse livro, na Bíblia Sagrada, não está no problema de fontes históricas. A crítica textual, esse pessoal liberal aí que tenta destruir a Bíblia, não consegue. Aliás, como diria o pastor Luiz Saião, até a igreja tem 2000 anos de experiência tentando destruir a obra de Deus e não consegue. E a Bíblia é a palavra de Deus que mantém-se por si mesma. O mundo não tem nenhum documento, nenhuma religião que tenha o que o cristianismo tem nas suas mãos. Sir Isaac Newton disse que é o maior tesouro da humanidade, a Bíblia Sagrada. O problema do mundo não é desconhecer Deus porque lhe falta texto para falar de Deus. O problema da gente no mundo é que a gente faz o mundo falar mal da palavra de Deus por causa de nosso comportamento. O que Paulo manda que homens mais velhos e mulheres mais velhas façam com os mais novos, tudo bem que há mais novos que não ouvem, tudo bem que há mais novos que nunca aceitam bons exemplos e eles terão que se ver com o Senhor. Mais novos, por favor, atentem para isso. No entanto, certo é que o Senhor quer que todos os homens e mulheres crentes, conforme vão amadurecendo, se tornem cada vez modelos melhores para aqueles que estão vindo atrás. E isso não acaba porque um homem convalescente numa cama, uma mulher numa cadeira de rodas. Quantas mulheres mais novas e homens mais novos podem vir até eles e dizer: fale para mim a palavra de Deus. Porque aquilo que te trouxe a vida que você tem, que glorifica o Senhor, é aquilo que eu preciso seguir para chegar numa velhice linda como a tua, apesar de todas as sequelas de um mundo imperfeito, de coisas pertinentes à idade avançada. Sim, claro, como o Salmo 90 nos diz. Isso é nosso. Quando nós não vivemos isso, o mundo passa a falar mal da palavra de Deus. E por que isso? Nós somos a única instituição no mundo que não arroga para si outra coisa senão uma vida que vale a pena ser vivida por causa da palavra de Deus. Olha o que essa palavra gera. Olha para a minha vida. Jesus Cristo disse: eu tenho dito a vocês as minhas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a de vocês seja completa. João 15:11. Ou seja, o mundo precisa olhar para a gente e ver uma vida tão bela, tão linda, apesar das marcas do pecado, apesar das marcas das imperfeições da natureza, do coronavírus, das perdas, dos olhos inchados de lágrimas diante de tantas dores. Mas precisa ver o brilho do Evangelho de tal maneira que o mundo diga: como eu preciso envelhecer assim. Foi isso que Davi disse. Davi falou no Salmo 40 que muitos veriam as coisas que Deus fez a ele, então temeriam e confiariam também no Senhor. Salmo 40, verso 3, parte B. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje falando a palavra de Deus para vocês, eu estou dizendo: existe uma grande missão para vocês. E pode ser que ela comece da seguinte forma. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte. Teve uma irmã uma vez que, quando me ouviu falar sobre isso, ela falou assim: pastor, por que isso não chegou na minha juventude para mim? Eu fui criada em igreja. Aprendi a cantar, aprendi a decorar texto bíblico, aprendi a fazer um monte de coisa na igreja. Mas infelizmente eu não fui desafiada a viver na minha vida particular, na minha casa, coisas que pudessem mudar a minha existência. E nesses anos que eu tenho ouvido aqui com o Senhor a palavra de Deus, como isso mudou? Só que meus filhos já são mais velhos. Alguns já não moram comigo. E eles sabem do meu passado. Como eu posso lidar com isso? Eu disse para aquela irmã que eu quero dizer para vocês aqui agora. Minha irmã, em primeiro lugar, reúna sua família. E diz para eles assim: eu quero pedir perdão a vocês pelos erros que eu cometi em nome da minha fé, pelas caricaturas que eu exigi de vocês ao pensar que criava vocês no caminho do Senhor porque os obrigava a ir à igreja, os obrigava a cantar música evangélica, os obrigava a participar de programas de igreja, mas infelizmente, quando eu e seu pai brigávamos ou tínhamos alguma desavença,
quando eu tinha um problema com outros irmãos, quando eu tinha problemas de enfermidade ou de perdas, vocês viam tudo na minha vida, menos uma religiosidade que fizesse diferença. E hoje eu entendo que o meu discurso não se coadunava com a minha vivência fora do prédio da igreja. Eu peço perdão a vocês. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Isso mudou na minha vida. Eu quero viver para a glória de Deus. E se eu não posso ser um exemplo para vocês de uma juventude que chegou à maturidade, servindo ao Senhor no meu dia a dia como deveria, eu quero ser um exemplo de uma pessoa mais madura que se arrepende e quer começar de novo. Eu quero ver na minha vida que na velhice darão frutos. Essa irmã aceitou o desafio. Ela fez isso. E eu louvo a Deus pelas transformações que ela está vivendo na sua vida. Teve uma irmã, inclusive, que ela tinha que tomar remédio controlado. E há aqueles que precisem tomá-los. Eu não quero aqui descartar a medicina que tanto nos abençoa. Mas no caso dela, ela tinha aflições na alma e no coração que a levavam a fugir de encarar seus fantasmas do passado com medicação. Até que ela começou a ouvir a pregação bíblica sobre o que ela devia viver em casa. Foi criada na igreja. Criada perto de gente de igreja, mas envelhecia, chegou à maturidade, sem ter uma experiência real com Cristo no seu dia a dia. Sem querer ver o brilho da face de Deus no seu viver diário em casa. E até que ela percebeu que ela precisava do perdão do Senhor. E de pedir perdão à sua família. E de recomeçar a sua caminhada. Essa irmã que viveu anos e anos tomando tarja preta para conseguir dormir. Para vencer tremedeira, crise de pânico. Em cerca de 2 meses, buscando a palavra do Senhor que alegra a alma e restaura o coração. Restaura a alma e alegra o coração, como o salmista do Salmo 19. Essa irmã pediu para dar um testemunho no culto uma quarta-feira e disse: Pastor Alex, Deus sabe do quanto eu tenho apanhado dele, mas eu me sinto no colo do Pai, recebendo graça e misericórdia. Eu reuni minha família, meus filhos e pedi perdão para eles. Isso tira um peso enorme da minha vida. E me comprometi com o Senhor no meu coração de viver uma vida diferente para a glória dele na minha fase madura, né, de adulta, indo para a minha fase de idosa. Eu quero ser diferente. Meus irmãos, eu quero envelhecer como aquela mulher. A palavra de Deus é linda. Isso muda a igreja. Estamos sentindo falta do prédio da igreja? Certamente estamos. Mas o que Deus nos preparou por meio da palavra dele, aplicada ao nosso coração, faz com que nesse tempo de isolamento, uma rede de cuidado esteja sendo vivida. Estamos muito aquém do que o Senhor tem para nós ainda. Mas certamente a palavra muda a nossa existência. Se no seu caso, você irmão, você irmã, percebe que sim, você deve manter aquilo que o Senhor tem te dado de bom no prédio da igreja, mas que você está em falta com o Senhor em viver na sua vida particular, você homem mais velho, você mulher mais velha, e pode ser que não seja tão velho assim, mas você, quem sabe, um jovem solteiro, que há muito mais tempo está na presença de Deus, e que agora um casado se converte por meio da tua vida. Tal como Timóteo e Tito não puderam ser desprezados em sua mocidade, mas se tornaram um padrão para até pessoas mais velhas do que eles, você pode ser um pai na fé, um maduro na fé que traz vida para a vida diária de pessoas que estão te observando. Isso é maravilhoso. Nesse sentido, quem na igreja não é comissionado para trabalhar? Quem é que não dá aula? Todos, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuam o próprio crescimento do corpo em amor, disse Paulo lá em Efésios 4. Deus quer te usar, homem e mulher, na sua casa, com os seus sobrinhos,
seus netos, seus filhos. Os irmãos mais jovens da igreja, eles devem frequentar os eventos de jovens, mas eles devem almejar estar com você no seu dia a dia. Quem sabe visitar você no local de trabalho um dia e dizerem: me ensine a ser feliz em Cristo como você é. Me dá um pouquinho do que Deus tem te dado. Qual é o caminho das pedras? E deixa que eles vejam não seu orgulho, não seu fundo de garantia por tempo de ministério, por tempo de igreja, né? O FGTI. Não deixa que eles vejam em você alguma pompa, algum medalhão, a medalha da humildade, a sua pessoa. Não, não, não. Deixa que eles vejam você como uma placa indicativa para Cristo. Eles descubram Jesus na tua vida. É assim que a gente vai num velório. E aí você vê aquele corpo de cabecinha branca ou carequinha. E aí você chora, não por uma praxe qualquer, porque alguém morreu, mas porque um grande homem, uma grande mulher de Deus foi levado à glória e vai fazer falta, porque contribuía tanto com a glorificação a Deus nessa terra. Isso é nosso. Isso é da família que encontrou o lugar certo da palavra de Deus, onde ela não é mais alvo de maledicência, mas as pessoas nos veem como um trampolim que as arremessa para perto do Pai ao olharem para a nossa vida. Deixa eu orar com vocês. Pai, faz isso nos lares lá de Mesquita. Faz isso aqui nos lares de São Geraldo e Nova Friburgo. Faz isso nos lares da igreja brasileira e, quiçá, mundial. Não deixa, Senhor, que se fale mal da Tua palavra como se tem falado, porque não tem que se dizer da teologia bíblica, ela é linda por si só. Das palavras do Senhor, quando lidas no texto sagrado, o que se pode fazer é distorcê-las, como o diabo tentou fazer até ao citá-las com Cristo no deserto. Mas não se pode, Senhor, mudá-las na essência. Elas se autoconfirmam. O problema, Senhor, é quando o povo que carrega a Bíblia não é carregado pelas palavras que estão ali. Em especial te peço nesse momento por esses irmãos mais experientes, essas irmãs, para que vivendo a palavra do Senhor em seu viver diário, sejam modelos para os mais novos, a fim de que famílias mais fortes sejam formadas em nossas igrejas, de tal maneira que haja também pastorados mais saudáveis, não oriundos de diplomas, de cadeiras teológicas muito chiques, de coleções de certificados nas paredes, com quanto eles têm lá o seu valor. Mas são muito pequenos. Que o caráter cristão se descubra nos homens que serão pastores, mas que esse caráter cristão se descubra não por causa de compromisso com hora, com evento, com afazeres eclesiásticos prioritariamente, conquanto ele seja importante, que se veja primeiro na ordem que Paulo deu dentro de casa. E que pastores sejam modelos para todos os homens, Pai. Não substituto, serviço terceirizado de santificação, mas que de fato homens estejam imitando seus pastores, de tal maneira que quando mais novos olharem para pastores, aprendam a imitá-los, porque veem pessoas mais velhas imitando. E assim também sejam com as irmãs. Não deixe assim que as nossas irmãs sejam conhecidas apenas pela cantina da igreja, por serem majoritariamente membros dos coros das igrejas. Aquelas uniões de mulheres que geralmente são mais bem organizadas que as uniões de homens. Mas que elas sejam conhecidas primeiro como boas esposas, mães, donas de casa, profissionais, mulheres que te glorificam no mercado de trabalho, que te glorificam nas suas profissões, colocando as suas famílias em primeiro lugar, não a sua realização profissional, não o uso do seu dinheiro, não a sua estética. E que para a tua glória as mulheres mais novas passem a sonhar cada vez mais com a beleza de Jesus e a igreja, por meio de verem essas mulheres mais velhas que o Senhor tem usado, Deus, e quer usar para manter o padrão lindo da família que o Senhor idealizou para esse tempo de ilustração, de apontamento para a relação entre Cristo e a igreja. Opera essa obra, eu te peço. E muito obrigado por esses homens e mulheres que o Senhor já tem usado para despertar os mais novos, as mais novas, a serem pessoas que te glorifiquem no seu viver diário.
nós te oramos e te bendizemos, gratos por saber que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Pois bem, quase 1 hora, misericórdia, nem sei se eu passei do tempo demais. Pastor Fábio, me perdoe. No próximo encontro, vamos comer pudim de leite condensado. Vamos comer sobremesa, depois desse alimento um pouquinho mais pesado. Que Deus abençoe a todos aí, Mesquita, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.